Assim, Baixo, desculpa a minha ignorância, né, no assunto, mas o que que seria, assim, uma definição, a gente vai tocar muito no autismo porque é É, é. 90%. O que que seria uma definição pro autismo, assim? Eu sei que na minha época, né, de garoto, eu sou nascido em 80, era um lance que a gente quase não via diagnóstico disso, né, falar sobre o autismo e tal. Quando tinha um filho, alguém com uma situação diferente, era meio que, vambora, garoto, e tal, não sei o quê. E brigava e botava de castigo porque fazia bagunça. Enfim, na nossa época, no meu caso, era muito isso. Hoje eu já vejo que já há um diagnóstico, um tratamento agora dentro das igrejas, ó, uma coisa linda, tratar a criança de uma forma específica, saber atender. Aí a pergunta que eu faço de ignorância é: o que que seria o autismo? Como é que uma mãe detecta aonde é uma pirraça ou entre aspas, frescura, né? Aquela coisa de brigar, ou aonde ela para ali e fala assim, não, essa aqui é uma característica do autismo. Antes de eu responder, eu vou voltar ao onde você falou que da nossa época. Eu também sou de 80, sou de Ah, é? 81. Então. Na verdade, essas crianças estavam lá, mas elas não tinham nome, né? Não sei se você lembra, mas eu fui criada aqui perto, quilômetro 32. Acho que é aqui perto. não é? E numa escola onde que as crianças eram chamadas de burra. Algumas eram chamadas de burro. O burro é o TDAH hoje. É a criança que tem déficit de atenção, que não consegue aprender como as outras. O autismo, não sei se vocês lembram, mas era o mongoloide, era o débil mental, que a gente chamava, não é? A gente não, mas na sala sempre tinha, é o débil mental, é o mongoloide, retardado. Provavelmente é o autista, que hoje, graças a Deus, nós temos. Aí, já respondendo uma outra pergunta, e por quê? Né? Hoje nós conseguimos identificar. Graças a Deus, hoje nós temos profissionais capacitados para dar um laudo como esse, que não é um laudo fácil. Agora, voltando, qual a diferença de uma criança autista, né? Existe o autismo, ele tem uma variante muito grande. O espectro autismo significa justamente esse conjunto de coisas que ninguém sabe de onde vem. Falando de uma forma bem clara e bem simples para o nosso público, né? O autismo é uma condição onde engloba ali tanta coisa, tanto que ninguém sabe direito a causa. Não existe uma causa. Veio da onde? Porque é um conjunto de fatores. Mas existe alguns que são específicos, que a gente consegue ali identificar. Andar na ponta do pé, a criança anda na ponta do pé. A criança não oraliza. A criança com 3 anos, ela fala. Então, aí você já percebe que seu filho já não fala. Ele anda na ponta do pé. O olhar dele é como se fosse um olhar meio perdido. Então, existem alguns sinais clássicos, né, que a gente fala, para identificar que a criança não tem muita dificuldade, não. Mais difícil, por exemplo, é uma criança com TDAH, uma criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porque você não vê. Mas ela tem inúmeros prejuízos acadêmicos. E aí, esse é muito confundido. Essa criança não quer fazer nada, essa criança não quer saber de nada, ela não dá valor a nada. Não. Ela tem uma desatenção tão grande que não é um transtorno, para vocês entenderem, comportamental, é um transtorno neurológico. Então, há uma falha, né, neurológica para que a criança tenha um déficit de atenção que faz com que ela não compreenda na velocidade que eu estou falando com vocês. Então, enquanto todo mundo está copiando o dever do quadro, quando todo mundo está assistindo a palavra na igreja, ele ainda está prestando atenção na última frase que deu lá atrás. Então, só que isso é mais difícil de identificar, porque a criança está ali, como todas as outras. E você vai falar assim, ele é quieto, ele não gosta de falar, né? Mas, na verdade, não é, ele está sofrendo. Ele não consegue acompanhar as outras crianças. Então, mas estudando, a gente consegue ver alguns gatilhos ali para poder identificar, né? Criança, por exemplo, que não, dentro da igreja, tem algumas crianças que você vai perceber que ela é avessa ou não. Avessa ou não. Você fala um não para ela quer quebrar alguma coisa, ela quer bater, né? Então, provavelmente, ela tem ali um transtorno que é diferente de birra e crise, né? A birra ali, aquela malcriação. Só que, infelizmente, é muito confundido. Esse transtorno, que é o transtorno opositor desafiador, que é um transtorno chamado TOD, ele é um transtorno muito complexo. O laudo dele é muito difícil, porque tem que ter uma equipe multidisciplinar para dar esse laudo, porque ele é comportamental, ele não é neurológico, então ele é quase 90% vem ali do meio que a criança vive, e ele é muito confundido com uma criança rebelde, uma criança mal educada, uma criança sem limite. Então o pai sofre muito. Porque ele vai chegar aqui e talvez ele desordene por alguma coisa que nós temos aqui. E você vai falar assim, nossa, mas
filho dela é tão mal educado, chegou aqui, quebrou o negócio, só que não é mal educado, entendeu? Ele simplesmente ele não sabe lidar com a situação. E a forma de ele dizer isso pra você é quebrando. É chamando atenção, pegando aquela câmera ali e tacando no chão. Então, é desafiador demais. É desafiador demais. A gente precisa, por isso que a gente precisa estudar. Para você ter um ministério relevante desse dentro da sua igreja, você precisa estudar, né? Imagino que Você tem que fazer buscar muita informação. Eu tenho um curso hoje. Hoje eu já dou tenho mais legal, de 3 falar. mil alunos já formados. Vamos falar desse curso, é passar Sim. todas as informações. No final a gente já passa pra galera, vai, já compartilha a live aí com alguém que você acha que tem que ouvir isso aí, que daqui a pouquinho a pastora vai passar todos os dados aí pra você se inscrever no curso. Se você quiser levar pro ministério, né, amiga? Da sua igreja também. Cara, é muito legal.